Hoje eu gostaria de falar sobre o Apocalipse de João. João é o discípulo amado, aquele que Jesus teve uma afinidade com ele, né? Não que Jesus não amasse os outros discípulos, mas teve mais afinidade com ele. E João, como conhecemos, e até esse último livro da Bíblia, chamamos o Apocalipse de João. Você sabe que já existe muito material escrito sobre o livro de Apocalipse. Existem alguns materiais até mais ou menos bons, outros bons, mas existe muita coisa que o homem tira da sua própria cabeça e vai colocando e acaba parecendo mais um filme de terror, o livro de Apocalipse. Hoje eu quero fazer um apanhado, mas só em alguns versículos. O vídeo vai ser pequeno, né, um vídeo curto, mas só para a gente poder entender um pouco que a simplicidade da revelação do apóstolo João para os primeiros discípulos sobre o que os esperavam, né, naquele período, é algo que nos surpreende e, ao mesmo tempo, a linguagem que ele usa é uma linguagem que os cristãos podiam entender naquele período, né? A linguagem que ele usa. Primeiro ponto, nós podemos observar que o Apocalipse de João, ele aparece, né, assim, de repente, num período bastante difícil, pois em uma época crítica vai aparecer esse livro. Por que época crítica? É o começo da igreja. Tudo era novidade, tudo estava acontecendo em uma proporção gigantesca no mundo daquela época e aparece, né? Então, por isso eu disse que apareceu em uma época crítica. Nesse caso, crítica para os cristãos. Veja bem, crítica para aquelas pessoas que estavam conhecendo o Evangelho, os quais, com a idêntica força moral dos judeus, se opunha ao paganismo de Roma e à religião estatal, expressa num culto ao imperador divinizando, quer dizer, alguém que se colocou na posição divina, né? Este era um culto que, com caráter oficial e obrigatório, se celebrava em altares e templos erguidos tanto na capital do império como nas suas províncias mais distantes. Imagina, então, templos que era realmente para a idolatria voltada para o homem, tanto na capital como nas províncias mais longe estava acontecendo esse tipo. Pois bem, e o que acontecia? Este era um culto que, com caráter oficial e obrigatório, se celebrava em altares espalhados por todos os lugares, né, nesses templos que eram construídos em todas as províncias. Os cristãos, ao se recusarem a tomar parte naquela cerimônia, foram considerados inimigos de Roma. Imagina hoje, você que tem a prática de adoração ao nosso Deus e Pai, se tornasse inimigo do presidente. Seria um problema muito sério, porque iríamos, eu e você, que tem uma prática na adoração ao nosso Deus e Pai, ser perseguidos e, ao mesmo tempo de serem perseguidos, né, porque se tornou inimigo de Roma, perseguido até a morte. Incrível isso. Era muito difícil. Então imagina só, naquele período que João está escrevendo, porque seria muito difícil, porque eram perseguidos, e essa perseguição de morte. João, o autor de Apocalipse, também padeceu vítima dessa perseguição, provavelmente próximo do final do governo Domiciano, do ano 81 ao ano, de 81 até o ano 95, nós podemos observar, do ano de 81 a 96, melhor dizendo, né? Então, esse período que é já no final. Foi levado, né, o apóstolo João, para uma ilha chamada Pátimo. Você pode conferir isso no capítulo 1, no versículo 9, onde escreveu esse livro, vamos dizer, o seu livro, entre os anos 93 a 95, foi escrito o Apocalipse de João. Pois bem, como entender o livro de Apocalipse? Como facilitar as coisas?
Existe algumas escritas que é um pouco mais difícil? Existe. Isso não quer dizer que já aconteceu tudo que está no livro de Apocalipse, porque ainda falta a volta de Cristo, que ele anuncia com força total. Mas bem, João começa a escrever o seu livro, né? A palavra Apocalipse quer dizer revelação, e João começa bem assim no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Percebeu essa palavra em breve? Essa palavra em breve é o em breve para aqueles primeiros discípulos. Ele vai citar, né, as igrejas da Ásia, as igrejas que estavam acontecendo, e João presente. Então, em breve vão acontecer estas coisas. Qual coisas? A perseguição, prisão, morte, cuja João vai ser levado para a ilha de Pátimo e por lá ele vai ficar. Então, em breve vão acontecer. E que ele, né, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Aí ele diz no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Qual tempo está próximo? Eu já li alguns artigos, né, até livros que alguém escreveu, pegando Apocalipse e jogando para o final do mundo, final de todo esse sistema que nós vivemos. Não é isso que João está falando. O tempo está próximo para o começo daquele desenvolver da igreja, os primeiros cristãos. Aí o tempo está próximo para eles, porque seria muito difícil. O maligno vai atacar com força total, porque ele quer destruir tudo que Deus já havia construído em prol da salvação do homem. E aqui está a chave. Jesus veio, já morreu, já voltou aos céus, já venceu a morte por todos quantos querem morar com Deus para a eternidade. Ele é o vencedor, é a primícia daqueles que vão sair dos mortos. Jesus já fez isso e voltou e já está à destra do Deus Pai. E agora estão aqui os apóstolos, cuja João nós estamos falando sobre ele. Então, nós podemos observar que aqui está a chave para salvar o homem. Então, o adversário de Deus vai tentar destruir, porque destruindo os homens que Deus havia deixado aqui e eliminando a palavra, quer dizer que não teríamos chance de ser salvo. Mas a palavra de Deus, ela está acima, ela é sempre vencedora. E a palavra que veio do Evangelho é para salvar o homem. O sangue que Jesus derramou não foi em vão, porque ele traz vida. Vida da qual nós podemos desfrutar desde já. Tanto eu como você, que tem colocado a sua obediência ao Evangelho para garantir a vida eterna. Então, está próximo. Ele fala no finalzinho do versículo 3. Aí ele diz no versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Percebeu que ele mencionou que as 7 igrejas da Ásia? Já existia igreja em pleno funcionamento, pessoas chegando e se convertendo e se tornando um cristão, um discípulo de Cristo, esperando a salvação. Então, escreve, João, e manda, porque está próximo. Em breve, isto vai acontecer. E João, sendo obediente, conhecendo todas as coisas, conhecendo a divindade do lado de Deus Pai, Deus Filho e Espírito, João escreve. Mas João não quis escrever de uma forma clara para os romanos, os que eram contra a igreja, porque senão seria muito mais difícil.
não iria sobrar ninguém. Mas os cristãos que estavam recebendo e lendo, eles podiam entender que estas coisas em breve iam acontecer com a igreja. Ele vai citar isso por quê? Porque ele sabe que o ataque vai ser violento contra a igreja. E ele começa a mencionar. Você percebeu que ele falou aqui dos sete espíritos, né? Que ele fala no versículo 4, que acabamos de ler agora, né? Que se encontra na asa, né? As 7 igrejas, né? Que vai estar se encontrando na asa. Ele começa mencionando isso, por quê? Porque o ataque não vai ser contra a religião pagã, vai ser contra a religião cristã. Os pagãos que adoravam, né, as divindades humanas já estavam seguros na mão do maligno. Então ele queria que isso crescesse, que é uma das coisas que nós temos que ter cuidado nos dias de hoje. Tamanha a adoração que é voltada para outros seres, a não ser a divindade que está entre o Pai, o Filho e o Espírito, que é o nosso ponto de adoração. O foco da nossa adoração, baseado no que ele revelou, é para chegar até o Pai, né, ao trono sagrado. E ele começa a escrever e vai depois mandar para 7 igrejas. E você conhece a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, estou citando os nomes dela, a igreja de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante observar. Estas igrejas eram igrejas independentes, até bem diferente de muitas coisas que nós conhecemos hoje. Eram igrejas independentes, eram igrejas que tinham suas dificuldades, não era uma sede e filiais, era uma igreja como sempre Deus quis. Cada igreja é responsável por si próprio, não precisa uma maior ou menor mandar, mas mais tarde próprio Roma acabou fazendo isso, criando uma só religião que manda em todas do mundo todo. E, com o passar do tempo, surgiram algumas igrejas evangélicas que fazem parte da mesma ideia, né, de uma cúpula que comanda outras igrejas. Está cheia isso no mundo. Não é essa a ideia aqui em Apocalipse, porque cada igreja que vai receber o Apocalipse de João é igreja individual. Nós podemos observar que ele fala, primeiro, para a igreja de Éfeso: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são, e os achastes mentirosos. Então essa é uma igreja, lá dentro dela, a igreja não aceitou homens que realmente se colocavam numa posição que Deus nunca havia dado. Também ele fala para a igreja de Esmirna: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aquelas pessoas que diziam se convertido, não era sinagoga de Satanás. Falou: você é rica porque você está preservando a mensagem da salvação. Quando ele chega na carta de Perge, nós podemos observar no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás está atacando. Ele atacou a igreja de Éfeso, conseguiu resisti-lo com a palavra, atacou a igreja de Esmirna, atacou a igreja de Pérgamo. Deus está olhando tudo isso. Também ele fala para a igreja de Tiatira: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Ele vai citar outras coisas, porque cada igreja enfrenta alguma dificuldade. É aí que vai ser atacado por Satanás, tudo da mesma fonte.
os inimigos da igreja, porque os cristãos se tornaram inimiga do governo romano, que se colocou no lugar de divinos, né, de coisas espirituais. E ele chama a atenção deles, né? Aí nós podemos observar a igreja de Sardes. Ele diz para ela: "Sê vigilante e concilida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Olha, agora vocês estão falhando feio. E ele vai descrever um pouquinho. Lembra de onde vocês caíram. Volta para o primeiro amor. Tudo é uma fonte só. O evangelho foi levado em todas as igrejas, mas elas têm diferença na adoração. E Deus está olhando cada igreja. A igreja, a sede dela, está lá nos céus, porque o seu fundador está lá, que é Jesus Cristo. Aquele que deu todo o conteúdo escrito e revelado para que possa o homem obter e ter a salvação. Aí ele chega na igreja de Filadélfia. Ele diz no versículo 8: "Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guarda-te a minha palavra, e não negastes o meu nome." Enquanto Deus, conhecedor de uma igreja, ele conhece outra. Uma ele elogia e a outra ele diz: você deve se arrepender e voltar para ficar dentro da palavra que eu já determinei. Por final, ele chega na sétima igreja. Essa sétima igreja é a igreja de Laodiceia. Podemos observar no versículo 15 que ele diz: "Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente, que dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." Deus vai deixar, naquele período, mesmo João escrevendo de uma forma que ele escreveu, para muitos não entenderem, e que muitos hoje deturpam essa palavra, João está escrevendo para estas igrejas, para aqueles cristãos. Mesmo assim, muitos, Deus já está avisando, porque olha, o perigo está próximo. João está escrevendo e enviando às 7 igrejas. Em breve vai acontecer estas coisas. E vocês não estão acordando para voltar ao padrão que eu ensinei. Você já imaginou hoje como uma igreja que se diz cristã está tão longe do padrão que Jesus determinou? O Apocalipse encaixa bem hoje nas igrejas que nós estamos vivendo. O cuidado e o zelo deve ser meu e seu, para examinar o que nós estamos praticando. Ou será que João, através do Santo Espírito aqui, não está também revelando algo para mim e para você? É claro que está. Ele está avisando que você nem é morno e nem é frio. Eu estou a ponto de vomitar você. Quer dizer, você vai ser destruído também, mesmo estando fazendo parte de alguma igreja. Se você não abrir o olho, você vai ser também destruído pelo inimigo de Deus. O inimigo de Deus é o maligno. O inimigo dos cristãos naquele começo era Roma, que representava o mal. Essa palavra divinizando, quer dizer, algo que é divino, nem consegui pronunciar. Alguém que se coloca no lugar de divindade. Agora, nós podemos observar que muitas pessoas hoje se colocou no lugar da divindade e trocou a palavra de Deus por uma outra palavra que não veio da fonte. Ainda é a mesma coisa. Então Deus está avisando: olha, vocês vão sofrer a penalidade. Quando ele fala para essa igreja aqui de Laodiceia, eu imagino que ele está dizendo: vocês vão ser pegos. Vocês não têm escapatória. Roma vai prender e vai perseguir até o último, porque vocês estão brincando.
E não é só o fato de perder a vida física, no caso para as autoridades romanas. É o caso de perder a eternidade diante de Deus e perecer num castigo eterno. É isso que João está falando, é isso que João está dizendo. Em breve. Então, quando você estiver lendo Apocalipse, lembra destes versículos. Versículo 1, né, que tudo isso deve acontecer em breve. Finalzinho do versículo 3 está próximo. Escreve às 7 igrejas, porque tudo isso vai estar acontecendo em breve. E a nossa partida desse mundo também vai acontecer em breve. Qual deve ser a minha postura, a sua postura? Qual deve ser a nossa postura diante de Deus? Também ter bastante cuidado e examinar aquilo que foi revelado para nós nos dias de hoje, que o nosso Senhor e Salvador revelou para que a gente possa ter a segurança e a confiança da vida eterna, que não estamos praticando algo que não vem da fonte segura, do Evangelho, da Boa Nova, que veio para salvar tantos quantos o aceitam, porque Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus nos abençoe e nos dê força para a gente manter viva essa força, a coragem de defender a bandeira da salvação, o Evangelho puro, e não cair em organizações que o homem tem feito hoje e tem deturpado aquilo que Deus fez com uma simplicidade e uma clareza para salvar o homem. Espero que tenha ajudado você um pouquinho mais, porque o que João está falando no Apocalipse de João, em breve iria acontecer para aqueles primeiros cristãos, para aquelas igrejas que já existiam. E ainda a igreja está até hoje. Podemos ser pegos de surpresa por não praticar as coisas que Deus nos ensinou através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Que Deus nos abençoe. Se você já é inscrito no canal, Deus continue te abençoando. Se você só está visitando o canal, seja sempre bem-vindo. Espero tê-lo ajudado. Gostaria que você comentasse, falasse a sua experiência também. É sempre bem-vindo um comentário. Não fique preocupado. Estamos juntos para aprender e crescer. Seja um mensageiro do Senhor. Se essa mensagem ajuda você, mande para outra pessoa, para que outra pessoa também possa ser ajudada. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.